Bom dia, queridos amigos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós nessa manhã sublime em que juntos estamos a orar para estudar o Evangelho, compreender na sua essência tudo aquilo que ele vem nos trazendo. Convidamos a todos que nessa manhã possamos refletir juntos nessa proposta, deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos, e que a bondade excelsa do Mestre se faça em favor de todos nós. O item 7. Disse a outro: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. São Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. O que pode significar essas palavras? Deixe os mortos cuidar de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas, não podiam conter censura aquele que considerava um dever de piedade filial ir sepultar seu pai. Tem, no entanto, um sentido profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da outra. O corpo não passa de um simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente ele feliz em libertar-se. O respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é pela lembrança. O espírito ausente, quem o infunde, ele é análogo àquele que se volta aos objetivos que lhe pertenceram, que ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Era isso o que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus lhe ensina, dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes do espírito. Vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a partir deles não é a terra, que a pátria dele não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Amado Jesus, querido e divino Mestre, que nesta oportunidade possamos compreender o valor do seu Evangelho, trazendo aos nossos corações as vibrações de paz e de alegria. Senhor, dai-nos compreensão necessária para tudo que temos que realizar. Estamos no mundo sem pertencermos ao mundo, mas que a glória do vosso amor nos sustente em nossas lutas, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, Senhor. Amigos, é interessante essa lição, né? Deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Ora, nós reconhecemos e sabemos que há muitos mortos, né? Mortos vivos, que são indiferentes e que não trazem dentro de si o interesse da luta pela vida. A vida espiritual já é a verdadeira vida, é a vida normal do espírito, sendo transitória a nossa passagem aqui na Terra.
porque todos nós estamos aqui para cumprir um tempo. Agora, como nós estamos cumprindo o nosso tempo, é uma outra questão, porque o nosso corpo, ele é o instrumento do espírito, e ele não realiza nada sem que o pensamento o dirige, o governa. Então, nós precisamos entender que o respeito que nós temos pelos mortos não é a matéria que nos traz, é pela lembrança daquele espírito ausente que já partiu no mundo espiritual e que muitas vezes toca os nossos corações e nós vamos nos sentindo ainda presos àquela saudade que nos aprisiona. Quando nós desencarnamos, nós sentimos uma liberdade, e essa liberdade vai nos ensinar, ou vai nos dar o direito de pensar em tudo aquilo que fiz, em tudo aquilo que construí, ou naquilo também que não foi construído por nós. Então, quando Jesus, nesse capítulo de Lucas, nos diz: disse o outro, segue-me, e o outro respondeu: Senhor, consente que o primeiro eu vá enterrar o meu pai? Aí tem uma questão que nós precisamos entender, que nos costumes judaicos, enquanto morria um ente querido, a família deveria estar junto, porque aquele que sai ou não estivesse, ele ficava também isento da participação da herança. Veja, é interessante que a gente pense o quanto nossos pensamentos nos aprisionam. Então, tem uma lição de Emmanuel que ele chama mortos. E há sempre numerosos mortos em nossa luta de cada dia. Todo dia nós estamos encontrando com pessoas que não têm mais força de viver, estão abatidos, e está sempre pedindo para a gente orar por ele, né? E muitas vezes, por bondade, nós vamos nos afeiçoando a essas pessoas, procurando ajudá-los e levantá-los, dar-lhes vida a estes espíritos. A questão do apego ainda é muito forte em nós. E por isso que nós temos pessoas que estão vivas e apresentam-se mortas. E essas pessoas, elas sofrem muito, muito mais do que nós que estamos na ativa. Então, muitos, eles se julgam, né, que a vida não tem mais sentido, e muitos sentem sentenciados pela dor da separação, não conforma. Ora, amigos, a lição é muito clara. Deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Por que nós vamos ficar presos àqueles que já foram, sendo que eles continuam a estar conosco? Eles não morreram, eles continuam vivos. E a separação é uma separação só física, ela não é separação de um todo espiritual, a não ser quando nós temos mortes que foram desrespeitosas por nossa parte, em que muitas vezes o espírito pensa e lembra de nós pedindo ajuda espiritualmente, no seu pensamento. E nós, às vezes, ficamos na amargura da dor e esquecemos de colaborar com as nossas vibrações que chegam até eles. E há usuários que se sustentam. E nós vamos ver que muitos, que estes que falam da morte e que estão aqui vivendo, que são sentenciados por essa separação, eles veem as pessoas num túmulo de ouro, como se ela estivesse eternamente aquele corpo. Então, nós encontramos pessoas que dominam esse pensamento e muitas vezes se encontram distraídos e são imponentes naquilo que eles guardam, predomina, que são os sarcófagos de orgulho que ele cresce, que ele faz, que ele constrói. Então, no mundo, nós temos mortos de todos jeitos. Nós temos muitos juízes
Muitas pessoas que nós achamos que são pessoas do bem, que estão inumados em covas de lamas. Há muitos legisladores mumificados em terríveis enganos da luta. E hoje nós estamos vendo isso. Como também estamos vendo que há muitos sacerdotes que estão enterrados e adornados de simonia, administradores, encerrando suas urnas infernais de inconfessáveis compromissos, porque eles vivem na ilusão de que eles são poderosos e representam Deus na sua fala e não na sua postura. Outros são jovens que se entregaram ao vício e são velhos que vão trazendo para si sempre a negação de tudo. Morrem pelos vícios, são mortos-vivos. E nós sabemos que há muitas pessoas que estão engessados na indiferença, na paralisia dos seus pensamentos, gerado pelas fantasias e ilusões. Esses são os mortos que o Evangelho nos mostra. Então, não são só aqueles. Como é que os mortos vão voltar para enterrar os mortos? Não. Os mortos, eles estão vivos e eles vêm para nos retirar desses estados que muitas vezes nós ainda não sentimos a sua grandeza. Essas pessoas que muitas vezes estão cadaverizados vivos, né? O Jesus nos disse que os mortos enterram os seus mortos, quer dizer, que os mortos tenham cuidado de enterrar os seus mortos. Então, nós precisamos descerrar no nosso coração todo o trabalho do bem para que nós possamos viver uma outra realidade, porque só o bem nos desperta. E só o bem nos ensina que aquele que aprende e ama, ele renova incessantemente. E aí nós vamos superando esses níveis inferiores de treva que vive dentro de nós. Então, cada dia mais, nós precisamos proclamar a verdade para que todos nós que estamos cadaverizadas no esquecimento das leis de Deus, vivendo no mundo sem respostas para tudo que Deus tem nos oferecido e muitas vezes vivendo com ironia, essa imobilidade, negando tudo, nós precisamos entender que esses espíritos aguardam de todos nós um amparo. E é por isso que os mortos, aqueles que já foram, estão nesse nível de preocupação que nós precisamos entender. E muitas vezes Deus tem nos abençoado e nós, com a saúde, com o bom ânimo, com a alegria, e poucas vezes nós meditamos em tudo isso. E os ensinamentos de Jesus, quando ele fala dos mortos, que os mortos devem enterrar os seus mortos, é preciso que na vida a gente tenha um movimento de crescimento, tirando essa poeira das nossas ilusões ou de nossas tristezas profundas. Então, é preciso que a gente sinta, na verdade, aquilo que Jesus tem nos ensinado, aquilo que Jesus tem nos pedido, para que a gente possa edificar em nós o verdadeiro sentido do que seja essa questão que os mortos enterram os seus mortos. Poucas vezes nós pensamos nisso, como acontece hoje, né, com os ensinos de Jesus, que os mortos enterram os mortos e nós esquecemos e alimentamos preocupações de ornamentos exteriores. E cada vez vamos nos enterrando mais nos túmulos das cinzas que nós mesmos estamos construindo, o túmulo da vaidade, o túmulo da ilusão. E é preciso que a gente cultive no nosso coração a oração, o interesse de iluminar o nosso espírito, que é a nossa vida interior. Então, há muitos contrastes.
E nós precisamos ver que o que nos sustenta não é só a prece, mas o trabalho. No plano superior, no plano espiritual, nós temos muitos irmãos nossos que retornaram com saudades que os destruíram. Eles destruíram as suas esperanças. E nessas regiões, muitas vezes irremediáveis, há outras regiões também em que nós encontramos com os espíritos amigos cheios de alegria, que nos traz grandes reencontros. Então, nós não podemos esquecer, amigos, em momento nenhum, dos ensinamentos do Evangelho, respeitando todas as circunstâncias. Temos de convir que, na grande maioria, quase todas as manifestações exteriores são atividades destes nossos irmãos que estão mortos de esperança, que vivem para o dinheiro, que vivem para o apego, que vivem para o mundo e esquecem da verdadeira vida, do verdadeiro sentido que seja viver. Então, por isso que o Evangelho diz que os mortos enterram seus mortos, quer dizer, aqueles que estão na mesma similitude é que vão levando eles cada vez mais. Então, nós temos que agradecer muito a Deus e nos recolher sempre nesse cálice sublime do coração, a fim de que possamos erguer os nossos pensamentos a Deus e lembrar que todos nós nos encontramos vivos, porque nós não podemos nos entregar a essas questões que o mundo tem nos arrastado por nossa incompreensão ou por nossa cegueira de desprezar tudo aquilo que Jesus tem nos concedido, a fim de que os nossos corações possam crescer e expandir. E assim, nós queremos agradecer a Jesus por este momento e que cada dia Deus possa nos felicitar com novas bênçãos e possa também nos estimular a cultivar uma vida nobre, uma vida de progresso e de esperança. Senhor Jesus, que nesse momento possamos receber o passe como um jato de esperança, de confiança. Senhor, que esse passe seja estendido aos nossos familiares, aqueles que ora necessitam do amparo, pedindo-te, Senhor, que fluidifique as nossas águas e que a paz sublime do seu Evangelho esteja sempre a nos motivar a uma vida melhor. Que Deus nos abençoe e que a paz esteja conosco hoje, agora e sempre. Receba o abraço e as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, amigos, que assim seja.